Pode sentar, meus irmãos. Amém. Irmãos, quando eu estava, talvez alguns não saibam disso, né? Mas eu estava no último ano da faculdade de Física. Eu estava já servindo num laboratório de magnetismo, era bolsista e tinha alguns planos para dali alguns anos. E ao mesmo tempo eu tinha uma grande falta de sentido na vida. Enfrentava naquela época uma sensação de que eu não sabia por que a vida valia a pena, o que eu ia fazer, eu não estava satisfeito com o que eu estava vivendo e etc. E sobre isso, eu estive pensando essa semana. Eu tenho certeza de uma coisa: nenhum ser humano consegue viver sem organizar uma escala de valores para si, sem ter uma escala no sentido assim, isso aqui é pouco importante, isso tem importância média, isso tem importância grande, e essa coisa é a mais importante de todas, ou essa pessoa, ou essa... Então, o ser humano, para ele ter um mínimo de qualidade de vida, ele precisa ter uma escala de valores. E o que acontece é que quando a gente coloca coisas nesse lugar mais importante da vida, ou pessoas, ou uma pessoa nesse lugar mais importante, acontece que a minha satisfação nunca é plena. Eu estou sempre insatisfeito. Eu não encontro o sentido da vida. Então o Eduardo, lá naquela época, tentou várias coisas. Eu, lá pelo meio da faculdade, descobri a arte marcial. Eu achava que aquilo tinha resolvido a minha vida, porque eu me sentia mais autoestima, mais capacidade, eu comecei a sair de oprimido para ser opressor, achava que aquilo tinha resolvido a minha vida. Só que daí, anos depois, nesse último ano de faculdade, como eu falei para vocês, eu tinha voltado àquele buraco de não saber para que eu existo, qual o sentido da vida, estou insatisfeito, não sei o que eu vou fazer, que profissão, como é que eu vou servir, não, sabe? Mudei o meu curso, que era de bacharelado, para ser talvez um pesquisador, para licenciatura, para ser um professor, né, de escola de segundo grau, e estava nessa procura. E, meus irmãos, eu queria que nós hoje pensássemos exatamente isso, que ser cristão é colocar Jesus no topo da importância, do nível de importância que nós temos, colocar Jesus no topo. Ser cristão é colocar Jesus no topo. Amém, meus irmãos? E quando eu coloquei Jesus no topo, lá em 2001, o que aconteceu? Veio satisfação que era suficiente e que não era passageira, era permanente, né? Então, como eu falei para vocês, lá pelas tantas eu encontrei a arte marcial que parecia que tinha dado uma satisfação, mas ela não era suficiente e ela logo passou. E daqui a pouco alguém diz, não, eu encontrei na minha profissão, mas daqui a pouco vai passar, não é suficiente e vai passar, é passageiro. São todas coisas passageiras que muitas vezes as pessoas estão colocando no topo. E essas coisas fazem um certo papel de Deus, porque é um Deus falso, é um Deus insuficiente. O amor perfeito só vem de Deus, e é isso que nós precisamos para ter vida com sentido e vida plena. Então, irmãos, o cristão é aquele que coloca Jesus no topo dos valores e aí encontra satisfação suficiente e que nunca cessa. Na verdade, ela vai crescendo. À medida que eu vou mantendo Jesus no topo, a minha satisfação, a minha alegria, eu vou descobrindo coisas novas no reino de Deus, vou tendo experiências mais profundas com o Senhor, e a satisfação só cresce, só aumenta, só avança. Amém, irmãos? E aquele, então, que coloca Jesus no topo, ele encontra o sentido da vida. Ele encontra o sentido da vida. E é isso que nós dissemos um dia. Creio que a maioria aqui disse um dia, Jesus, eu quero que tu esteja no centro da minha vida. Eu quero que tu esteja no topo da minha vida. Quero que tu esteja no centro. Irmãos, uma questão é que esse colocar Jesus no topo envolve algumas práticas. E se a gente for
se nós somos sinceros com nós mesmos, nós vamos admitir que tem dias que a nossa prática não está combinando com alguém que disse que Jesus estaria no topo. Eu acredito que naquele dia Jesus não está no topo. Ele saiu, eu tirei ele de lá para colocar alguma coisa que eu achei mais urgente naquele dia. E se a gente olha para a Bíblia, a gente entende uma coisa que é prática daquele que tem Jesus no topo, que é ter envolvimento com Ele, um relacionamento com Ele e com o sonho que Ele tem para mim. Ter um envolvimento com Jesus e com o sonho que Ele tem para mim. E um envolvimento assim, em que eu vou colocar tudo o que eu tenho nessa questão, do relacionamento, do envolvimento com Ele e com o sonho que Ele tem para mim. Então, todo dia que eu me levanto dizendo, hoje eu vou me envolver com Jesus e com o sonho que Ele tem para mim. Nesse dia eu tenho uma grande chance de fato, ter Jesus no topo, encontrar a satisfação que é suficiente e que não tem limites, e que é permanente, e que não importa a circunstância, vai estar comigo. Amém, irmãos? Então, esse é o desafio de cada um de nós. Tá, mas e se eu for colocar de uma maneira mais clara e mais prática ainda? É o propósito que nós temos com esse ano de frutificar. Nós precisamos, irmãos, ter vida de oração, de jejum, de conhecimento bíblico, que isso é, então, o resumo de um relacionamento com Jesus, e além disso, de um envolvimento em ajudar outras pessoas a viverem esse relacionamento com Jesus. De nós estamos, isso tudo faz parte do plano, do sonho que Jesus tem para qualquer cristão. Então essa é uma certeza que eu tenho sobre mim e sobre você, que está no sonho de Jesus, que nós tenhamos relacionamento com Ele e que nós estejamos envolvidos com o sonho que Ele tem para outras pessoas de ter um relacionamento com elas. Então eu me envolver com um relacionamento e ajudar pessoas a terem esse relacionamento, é certo, é o que Jesus sonhou para mim hoje. Além disso, Ele tem coisas específicas para o Eduardo. Ele quer que o Eduardo haja numa área específica sobre isso, por exemplo, né? E toda atividade que nós fazemos aqui na igreja, irmãos, deveria ser feita pensando nisso. E esse é o objetivo quando a gente diz que nós queremos que 2023 seja um ano de frutificar. Como assim? Nós pensamos naquele texto de João 15 que fala, que Jesus falou sobre videira e sobre galhos. E Ele disse, eu sou a videira e vocês, cristãos, são os galhos. E aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que sem Ele, sem estar ligado nesse relacionamento com Ele, não vai ter nenhum progresso na minha vida. Não vou encontrar satisfação, etc., na minha vida. E depois Ele diz, agora, se você fica ligado em mim, você, além de encontrar isso, o fruto pessoal, na vida pessoal, você vai dar frutos no sentido de fazer discípulos, de espalhar essa alegria, essa satisfação na vida de outras pessoas. Irmãos, então, é diferente se eu posso ser um pastor que se desliga desse processo, desse sonho de Jesus. E eu conheci pastores que se desligaram desse sonho de Jesus, tiraram Jesus do topo e colocaram simplesmente a igreja no topo, as atividades religiosas no topo. E aí o que aconteceu? Essas pessoas acabaram se envolvendo com pecados, perdendo o ministério e etc. e tal. Outros, por algum tempo, viveram essa insanidade, conseguiram voltar à sanidade, colocar Jesus de volta. Então, irmãos, aqui na igreja, qualquer atividade pode virar uma atividade que saiu do projeto principal de Jesus. Porque aquela atividade não está me levando a um relacionamento mais profundo com Jesus e nem está levando pessoas a esse relacionamento. Está simplesmente uma atividade que termina sem muito propósito. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu estou servindo no ministério aqui do culto, aqui, um ministério que funciona aqui dentro do culto. Vamos dizer, ministério de recepção. Tá, eu estou no ministério de recepção. Qual que é o meu objetivo no ministério de recepção? Bom, é o meu objetivo eu estar mais próximo de Jesus e ajudar pessoas a se aproximarem de Jesus. Então, eu estou com esse foco e eu estou atento, então, a pessoas, por exemplo, que não conhecem Jesus. Estou atento. Eu vi o sujeito que talvez eu não conheça, talvez tenha dito para mim que não é de Jesus. Bom, ali na saída eu vou
ter que fazer um contato com esse cara, pegar um telefone para ajudar esse cara a conhecer Jesus. Eu vou ser um meio campo, eu estou focado nisso, estou pensando nisso, estou vivendo essa coisa no meu dia a dia. E se eu saio de casa para o meu trabalho, por exemplo, com esse pensamento, pedindo, Jesus, eu queria ajudar alguém a se ligar contigo, como eu me liguei contigo hoje pela manhã, você vai ser usado por Jesus nisso, e a tua satisfação vai crescer e crescer e crescer. Por quê? Você colocar Jesus no topo, para encontrar o sentido da vida, a satisfação é você ter um relacionamento com Jesus crescente, e você está envolvido com o sonho dele para ti, que com certeza envolve ganhar pessoas para Jesus. Amém, irmãos? É simples de entender, mas às vezes a gente tira Jesus do topo e a gente se envolve com outras coisas, às vezes até são atividades religiosas, mas a gente precisa voltar. E aí, meus irmãos, o propósito, o sonho de Jesus para mim e para ti, nesse próximo ano, é que nós passemos a orar como nunca a gente orou na vida. Que nós passemos a praticar o jejum como nunca nós praticamos na vida. E o jejum, podemos falar isso mais para frente, mas o jejum é ficar você sem comer nada por um tempo que seja desafiador para ti. E eu vou buscar essa ligação com Jesus, mas eu também vou tentar ajudar pessoas a conhecerem Jesus como eu nunca fiz na vida. Vou tentar andar mais focado nisso, vou tentar andar mais, vamos dizer assim, pensando sobre isso, focado nesse sonho de Jesus para mim. Então, irmãos, eu queria que nós estivéssemos de fato colocando Jesus no topo, que a nossa prática estivesse coerente com isso. E nós pudéssemos viver então um ano de frutos profundos na vida pessoal e ajudando outras pessoas a serem os nossos frutos no reino. Amém, irmãos? É fruto dele, mas nós somos os galhos da onde vão vir os frutos, né? Então, que Jesus nos use nesse ano de uma forma profunda. Irmãos, o galho, é interessante pensar em nós mesmos como galhos. Ele se desconecta de Jesus, ele fica sem forças, ele fica sem condições de viver, ele perde o sentido na vida. E às vezes, irmãos, nós precisamos de fato renovar esse contato com Jesus para ganhar aquele ânimo novamente, para ganhar aquele sentido novamente. Às vezes as coisas não estão andando na nossa vida porque simplesmente falta maior contato com Jesus, falta maior planejamento para ter mais oração, para ter mais jejum, para ter mais leitura bíblica, conhecimento bíblico, né? Isso faz toda a diferença, irmãos. Eu falei com uma pessoa que ministra aqui de vez em quando, nos cultos, e ela me disse o seguinte: pastor, eu queria me preparar de uma forma profunda com Jesus, para que quando eu pudesse ministrar, eu visse a igreja ser impactada em alto nível, com o poder de Deus, e que cada ministração fosse assim. Então eu estou me preparando, estou buscando para que isso aconteça. Qual foi a minha palavra? Eu disse, olha, tu vai viver isso, sabe como? Quando tu sentir que tu fez o teu melhor para Jesus, quando a tua busca foi profunda e tu sentiu a presença de Jesus, que Ele estava contigo e que Ele disse, foi isso que eu tinha para ti hoje. Essa experiência é que vai ser, vamos dizer assim, o resultado que tu vai ver que tua busca foi suficiente. Porque o resultado nas outras pessoas não depende só de tu e Jesus, depende de como as outras pessoas têm buscado Jesus também. Entendendo o que eu estou falando? Então, eu posso me preparar para uma pregação em oração, em busca, e ministrar aqui e fazer o máximo que Jesus tinha esperado de mim. Mas se as pessoas que estão ouvindo não se conectaram com Jesus, não estão com os olhos espirituais abertos, as pessoas acabam não experimentando isso. E aí, então, qual que foi a dica que eu dei para essa pessoa? Eu disse, olha, você precisa se unir comigo, de ajudar nossos irmãos a gente criar um grande movimento de encorajamento de oração e jejum. E irmãos, esse eu estou sonhando com isso, tá? Que você se una com mais 2 ou 3 pessoas e vocês comecem a falar sobre isso. O ano passado eu fiz isso com alguns irmãos. Alguns irmãos estavam falando sobre jejum. Mas o jejum, estou ouvindo sobre jejum, estou lendo sobre jejum, e eu estou pensando em me desafiar a fazer um jejum mais puxado, porque eu sou muito fraco no jejum e tudo mais. Um deles, inclusive diabético, disse, eu sou ruim nisso e tal, mas vou me puxar esse ano e tal. E aí eles me encorajaram
encorajaram a eu me puxar também. Eu disse, bom, esse ano eu vou ter que fazer então mais do que eu tenho feito. E meus irmãos, nesse último ano, por causa dessas conversas que eu tive com 2, 3 irmãos, que nem são pastores da igreja aqui, são irmãos da igreja que começaram a falar comigo, encorajar, eu também me propus a encorajar eles. Por causa desses irmãos, esse ano eu fiz jejuns, 2 jejuns que eu não fazia há 20 anos. Lá nos primeiros anos de conversão eu fiz jejum longo assim, e esse ano eu voltei a fazer, por quê? Por causa desses irmãos. Por causa desses irmãos. E é isso, irmãos, eu queria sonhar que a gente vivesse um movimento de se encorajar, dizer, irmão, vamos orar mais, olha só, estou orando 10 minutos por dia só, mas me lembra, eu quero te lembrar também, irmão, vamos jejuar um pouco mais, entendeu? O máximo que fiz foi 12 horas, ou nunca jejuei, me encoraje, me ajude, vamos fazer 24 horas, vamos fazer mais, eu tenho alguma dificuldade, beleza, mas faz o teu máximo. No meio desses irmãos, a gente não fez um alvo para todo mundo, a gente só começou a se encorajar, e cada um fez o seu próprio alvo. Como eu falei para vocês, tem pessoas que têm alguma comorbidade, alguma doença, não podem fazer o mesmo jejum que outra pessoa saudável, mas irmãos, esse é o movimento que Jesus quer de nós, que a gente coloque Ele no topo de fato, crescendo nessa ligação com Ele, que vem pelas disciplinas espirituais, jejum, oração, buscar, leitura bíblica. A gente tem feito esses grupos no WhatsApp, né? Um capítulo por dia, compartilha ali, e eu vou recebendo o dia inteiro mensagem ali, agora o fulano de tal falou que Deus falou com ele, isso, daqui a pouco o Beltrano, isso, e aí eu vou ficando encorajado, mas vou ler mais, então vamos embora, né? Irmãos, queria que a gente vivesse isso esse ano aqui na igreja. Vamos viver isso, amém? Quando a gente se encoraja, é para isso que serve a igreja, quando a gente está junto com outros, a gente se encoraja, a gente se anima, a gente vai mais longe, né? E a gente começa daqui a pouco a falar sobre as pessoas que você encontrou durante o dia. A gente tem lido Atos dos Apóstolos ali no grupo, né? Os apóstolos levando pau daqui, pau de lá, recebendo dificuldade e perseverando. A gente diz, olha, os caras estão perseverando, Deus falou comigo que eu tenho que perseverar também. E daqui a pouco a gente começa a compartilhar, olha, fui lá e falei com o Beltrano, falei com o Ciclano, os caras me vaiaram lá, mas eu vou continuar, e vai aqui. Irmãos, é isso que a gente precisa, um movimento de viver o sonho que Jesus tem para nós. Sabe, irmãos, que eu cheguei aqui então em 2001, terminando a faculdade de Física, e eu queria, o meu sonho para o Passo da Areia, sabe qual era? Que fechasse as portas, e eu achava que eu ia conseguir pelo menos tirar alguns aqui de dentro. Eu ia mostrar que era tudo besteira para roubar o dinheiro das pessoas. E eu vim para cá com esse intuito, né? E depois de alguns meses, Jesus começou a falar comigo, comecei a ter encontros com Jesus, fui num retiro de jovens para bagunçar, e acabei tendo lá um momento com Jesus, através de uma pessoa, e começou a acontecer, me converti em 2001. Em 2002, lá em 2001 já, comecei a entender que Jesus queria que eu fosse pastor. E eu começava a ouvir isso e dizia, não é para mim. Eu ouvia isso e, não é para mim. E lá em janeiro eu fui batizado, em janeiro de 2002. Em fevereiro eu entrei num culto lá na outra sede, de manhã, com a Bíblia que eu tinha. E eu disse, Jesus, se é tu que está me falando mesmo, essa história de ser pastor, eu vou abrir a Bíblia agora aqui em qualquer lugar, porque eu não conhecia nada de Bíblia, né? Vou abrir a Bíblia em qualquer lugar aqui e vai estar escrito uma coisa que diga claramente isso. E irmãos, as pessoas dizem que aquele sorteio não funciona, né? Mas naquele dia funcionou. Mas olha, funcionou de um jeito que vocês vão ver agora. Sabe o que foi o texto? O texto foi o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E eu disse, é verdade. Se eu não fizer, Jesus, o que tu está me chamando para fazer, eu já sei, minha vida não vai ter sentido. Eu já tentei N coisas, já tentei várias coisas colocar no topo, nenhuma delas funciona. E não adianta eu ir atrás de uma carreira de física, se tu está me chamando para fazer outra coisa. E irmãos, naquele ano eu já fui começando a me envolver em tudo quanto é ministério aqui da igreja. Irmãos, eu fui até cantor aqui, que falta de opção, né? Eu fui até ministro de louvor, né? Eu estava num conjunto que todo mundo era meio inibido, assim. A gente tinha que ver quem é que vai tomar a frente aqui, né?
E eu um dia estou lá no centro de Porto Alegre, indo pegar meu ônibus lá, e Deus falou comigo, cara, é tu, meu tio, atira, né? E aí eu fui lá e disse, pode ser eu, se vocês quiserem, né? Tá bom, é que não tinha opção, né? E, irmãos, Jesus tem um plano para cada um de nós, e a gente tem que ter esse sentimento de Paulo, a minha vida não vale se eu não estiver focado em me ligar com Jesus e ajudar pessoas a se ligarem com Ele. O meu dia de hoje vai ter todo sentido, a minha vida vai ter aquela alegria, aquela satisfação se eu viver isso hoje. Precisa ser um dia de cada vez, irmão, senão a gente acaba se distraindo, se esquecendo. Então o sentido da vida é eu me relacionar com Deus, viver a carreira que Jesus tem para mim. Sabe qual é a carreira que Jesus tem para mim e para ti? Não é essa carreira profissional, é uma carreira espiritual. Jesus tem uma carreira para ti e para mim espiritual. Só que você foi chamado para uma coisa diferente do Eduardo aqui nessa igreja. E essa é uma coisa importante da gente entender, irmãos, que a gente foi chamado para estar aqui nesse lugar. Nós temos um propósito aqui nesse lugar. Nós não somos só pessoas que vêm aqui porque o lugar foi agradável, mas Jesus nos chamou com um propósito. Eu preciso me sentir responsável por fazer essa igreja avançar e crescer. E essas responsabilidades que eu falei até agora são as principais. Você se ligar com Jesus, ajudar pessoas a se converterem, mas Jesus tem um dom específico na tua vida que Ele quer usar aqui no nosso meio, quer usar nesse projeto que chama Passo da Areia. Então Jesus tem um propósito na tua vida. E aí, eu só tenho 2 lições que eu tirei desse texto de Atos, que agora nós estamos entrando no capítulo 20, que eu queria que você guardasse. E a primeira é essa, que eu acabei de falar. Você precisa se ligar com Jesus, colocar Ele no topo, porque a vida só é preciosa, só tem valor quando Jesus está no topo, quando eu estou vivendo a carreira que Jesus tem para mim. Amém, irmãos? Jesus no topo, e a prática disso é ligação com Jesus, oração, jejum e ajudar pessoas a fazerem o mesmo, a se ligarem com Jesus. Agora, irmãos, segunda lição é essa segunda parte, que você precisa ser um pequeno sol. Ser cristão é ser um pequeno sol. De onde tirou essa ideia, Eduardo? Sansão, o personagem bíblico, o nome dele significa pequeno sol. Por que pequeno sol? Porque não é o sol de verdade, é um imitador do sol, é alguém que reflete o sol, é como se fosse a lua. A lua é um astro que não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, né? E se você pega o dicionário e você vai ler, alguns lembram da escola, né? A lua é um satélite natural da Terra. Por isso que a minha mensagem tem galhos e satélites, porque nós somos galhos que precisam se ligar com a videira, precisam de contato com a videira. E ao mesmo tempo nós somos satélites, nós somos esses pequenos sóis que precisam da luz, dessa ligação com a videira, para refletir em outros também essa luz. Nós somos verdadeiros satélites, pequenos sóis de Deus, para refletir, para se ligar e refletir na vida de outras pessoas. Sabe que ali, quando fala sobre Sansão, lá em Juízes, no capítulo 13, diz que ele tinha um grande propósito. E o texto diz assim no verso 5, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Irmãos, ele tinha um grande propósito, mas tinha uma coisa atrelada a isso. Ele vai colocar Jesus no topo dos valores dele, ele vai ser consagrado, separado para Jesus, e ao mesmo tempo ele vai livrar o povo daqueles inimigos. E esse Sansão tinha um poder, um dom espiritual, que era uma força física absurda. Se você ler as histórias, você vai ver, ele matou o leão com as próprias mãos, ele derrotou 1000 inimigos com um pedaço de osso de jumento, sem arma nenhuma. Então ele tinha uma força, uma capacidade enorme, porque ele foi chamado para aquela missão específica. E cada um de vocês que decidiu seguir Jesus, no momento que você disse, eu vou ser servo de Jesus, vou ser filho de Deus, nesse dia você recebeu uma capacidade, um dom espiritual, que é uma capacidade de você cumprir um dos mandamentos bíblicos com uma capacidade acima da média. Acima da média. Então, muitos de vocês têm capacidades de fazer algo acima do que eu posso fazer em alguma área. Eu não sou um grande evangelista, por exemplo,
Alguns de vocês aqui certamente têm uma capacidade acima da média, acima da minha, de evangelizar pessoas, de se ligarem com pessoas. A minha sogra, por exemplo, tem uma capacidade de evangelizar muito maior do que a minha. E muito maior do que a média do que eu vejo. Ela puxa a conversa e daqui a pouco ela está orando com a pessoa, sabe? Então ela... E irmãos, cada um de vocês que decidiu seguir a Cristo tem uma capacidade, um poder dado por Deus, um dom espiritual para agir numa certa área, desse projeto. Sabe que lá em Atos 20, eu tinha lido com vocês o 24, no verso 28, Paulo disse, ele estava dando alguns conselhos para os líderes da igreja. Cada um de nós precisa sentir um pouco de líder, de responsável pela igreja. E lá no versículo 28 ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, ou como pastores, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E, irmãos, aqui vem uma coisa que toca o meu coração, de dizer, Jesus dizer, lembrem que Jesus pagou por essa igreja com sua vida, com o seu sangue. Vocês têm responsabilidade grande, porque Ele deu o sangue por vocês, por esse projeto. Ele deu o sangue por esse projeto. Então Jesus deu o sangue para que nós tivéssemos vida plena, mas Ele também entregou a própria vida pelo projeto da igreja, para que nós fôssemos família. E aí vem uma pergunta, irmãos, que valor nós temos dado para esse projeto da igreja de Jesus? Que valor nós temos dado? Ele morreu por isso. Quanto eu tenho dado de valor para esse projeto que Ele me chamou para fazer parte? Que eu tenho um poder que os meus irmãos não têm e que eu preciso fazer a minha parte. Qual é a importância que eu tenho dado quando eu me levanto de manhã para isso? Sabem que Sansão, se você conhece a história, ele teve um problema na caminhada dele. Ele começou a se afastar do sol. Ele se afastou de Jesus, da ligação, da consagração que ele deveria ter com Jesus. Um monte de besteiras que ele foi fazendo. E aí o que aconteceu? Ele começou a ficar sem luz. Ele começou a ficar sem luz para ele mesmo, e a força que ele tinha, o dom espiritual que ele tinha, se perdeu também. Porque ele começou a ser uma lua que não tinha contato com o sol. E aí que luz que tinha para si, ou para refletir para outros? Nenhum. Começou a se perder a luz que ele tinha. Irmãos, nós precisamos muito lembrar que Jesus nos chamou por um projeto. Agora, Paulo e Jesus, os personagens ali que nos escreveram coisas importantes na Bíblia, nunca deixaram de dizer que a missão é difícil. Paulo escreveu no capítulo 20, no verso 30, que existiria pressão contrária, que viriam lobos contra nós. Ele escreveu lá no versículo 30 que teriam pregações contrárias. Ele disse que ele lutava com lágrimas nessas questões, contra opositores e tudo mais. Mas aí ele segue dizendo que nós encontramos em Deus e na palavra dele a vida eterna, mas também a edificação, ou seja, a capacidade de melhora de vida. Ele disse, tem dificuldade, irmãos, vocês vão ter dificuldades, mas vocês sempre vão encontrar em Jesus e na palavra dele a vida eterna e também a capacidade de melhorar de vida. Sempre há melhora de vida, edificação foi a palavra que ele usou. Sempre há construção, avanço, ânimo novo, quando você vai até Jesus e até a palavra dele. Quando você coloca ele no topo, ele vem e renova todas as coisas. E lá no verso 32, Paulo escreveu assim, agora pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem esses dois poderes, edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Só que daí um pouco mais adiante, ele vai dizer o seguinte, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Lembrar que a felicidade está em ajudar outra pessoa. Eu tenho visto na internet várias e várias pessoas que dão um discurso para empresários, para investidores, não sei o que, começaram a dizer o seguinte, no fim das contas, o sentido da vida é você poder ajudar outras pessoas. Depois que você tem um monte de coisa, você começa a se dar conta que só vale a pena se você puder ajudar alguém com aquilo que você tem. Irmãos, Paulo, Jesus já tinham dito isso há muito tempo. Então faz parte desse projeto que Jesus te convidou a viver, que você seja o sol, um pequeno sol
para iluminar alguém. Se você lembrar todos os dias de manhã que vou ser mais feliz se eu ajudar alguém a se ligar com Jesus do que se eu fizer qualquer outra coisa. Isso, e quem já fez isso sabe que alegria tem quando você faz, quando você ajuda alguém a se ligar com Jesus. Mais para frente, aliás, voltando 2 versículos, Paulo disse o seguinte: de ninguém cobiçem prata, nem ouro e nem roupas. Ele estava dizendo exatamente, fazendo um contraste. Para de correr atrás de tanta coisa material para si mesmo e comece a dedicar um pouco mais de tempo em ajudar pessoas em qualquer sentido, mas principalmente no sentido espiritual, a se ligarem com Jesus, para você ver se você não vai encontrar com a felicidade. Para ver se você não vai se encontrar com a felicidade. Ver se você não vai se encontrar com o Senhor Jesus naquele lugar. E meus irmãos, o apóstolo também ensinou mais uma coisa, que é a última coisa que eu queria que a gente guardasse. Ele disse, ali no capítulo 20, antes daquele texto, do verso 24, ele disse que ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo e não por conveniência. As pessoas estão muito preocupadas com Paulo ali, dizendo: olha, nós já soubemos de Deus que lá em Jerusalém tu vai sofrer várias dificuldades, vai ser preso e etc. E aí, daqui a pouco vem um profeta e diz, faz lá uma coisa com o cinto de Paulo para dizer: Deus está dizendo que vai ter perseguição e prisão para ti lá em Jerusalém. E Paulo continua dizendo assim: beleza, mas o Espírito Santo está me dirigindo para lá, ele está me levando para lá, então é para lá que eu vou ir. E aí vem o texto que eu li para vocês sobre o meu chamado naquele dia. Antes ele disse assim, ó, versículo 22 e 23, e agora, impelido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. E qual é o complemento? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Seguir a carreira que Jesus deu para mim. Irmãos, nós que somos cristãos, nós não somos movidos pela melhor oferta de salário. E se eu vou ganhar mais dinheiro lá, eu vou me mover para lá. Eu não sou movido para onde eu me sinto melhor. Eu não sou movido para onde eu não vou ser rejeitado, não vou ser perseguido, não vou ser xingado. Eu não sou movido por conveniência. Eu sou movido pela carreira que Jesus me deu. Por quê? Porque eu sei que em nenhum outro lugar tem satisfação suficiente para mim. Nenhum outro lugar. Não tem satisfação suficiente e nem permanente, e nem crescente. Só tem satisfação que dura pouco, que não é suficiente, que nunca vai ser suficiente para mim. Então, irmãos, nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo, cada vez mais movidos pelo Espírito Santo, e essa busca de oração, de jejum, de contato com Jesus, vai nos deixar com essa clareza que Paulo tinha. Se você volta ao capítulo 16, ali diz que o Espírito Santo me impediu de ir para lá, me impediu de ir para cá, e daqui a pouco ele tem um sonho com um cara da Macedônia que diz: é para lá que tu vai. Paulo ouvia o Espírito Santo dizendo: é para cá, é para lá, vai ser difícil, mas é lá que tem a satisfação, a carreira que eu tenho para ti. E irmãos, esse é o sonho que eu tenho para cada um de nós, que a gente ouça o Espírito Santo, que a gente viva o movimento que ele tem para nós, que a gente de fato consiga andar nessa onda que ele está mandando aqui para o Passo da Areia. Cada um de nós pega a sua prancha de manhã e consiga naquele dia surfar aquela onda, e daqui a pouco nós vamos nos encontrar aqui nesses eventos que nós fazemos juntos, e essa onda vai ser gigantesca, vai ser uma coisa tremenda. Nós precisamos fazer a nossa parte, a parte de cada um, e unir as nossas forças aqui. Mas para isso, irmãos, Jesus tem que estar no topo, um dia de cada vez, Jesus no topo, na busca pelo relacionamento com Ele e na busca por viver a carreira que Ele me deu, a carreira que Ele me chamou. Não por conveniência, vai ser difícil, vai ter pessoas nos rejeitando, vai ter pessoas olhando cara feia, vai ter aquela dificuldade de eu quebrar a minha inibição, mas deixa Jesus fazer, deixa Ele fazer, deixa Ele te levar, deixa a onda dele te levar. Vai ser um tempo de satisfação plena, vai ser um tempo de alegria plena. Então, irmãos, vamos nesse movimento, amém? Ano de frutificar, ano de ser cristão que coloca Jesus no topo, e ser cristão que é um pequeno sol, que por estar ligado com essa luz consegue refletir na vida de outras pessoas, consegue levar o poder de Deus para a vida de muitas pessoas. Amém, irmãos?
quero te convidar, fica em pé, vamos ter um tempo de responder para Jesus alguma coisa sobre isso. Talvez hoje nós tenhamos alguma pessoa, ou talvez algumas pessoas, que estão aqui como eu estava, que acreditam talvez na existência de Deus, acham que estão com Deus, mas na prática, na verdade, não têm vivido com Jesus um relacionamento, cristianismo na prática. E talvez você tenha hoje pensado sobre isso, sobre essa questão de não sentir satisfação suficiente, de não sentir satisfação que permanece, de não entender o sentido da vida. Talvez você esteja aqui hoje pensando como eu estive naquela época. E eu queria então te convidar a você dar um passo de fé, e você está nesse tempo agora fazendo uma oração comigo. Quero te convidar a fazer uma oração. A Bíblia diz que há um momento em que a pessoa decide ser um seguidor de Cristo na prática, decide ter um relacionamento de amor com Ele e uma decisão de seguir a palavra dEle na prática. E nesse dia, essa pessoa fazendo uma oração, ela nasce de novo, ela tem uma vida transformada, uma vida nova. E foi o que eu vivi lá naquele ano, 2001. E eu queria convidar você que talvez nunca tenha feito esse compromisso de coração com Jesus, de viver esse cristianismo na prática, que você faça uma oração comigo agora, se você sentir isso no teu coração, que é uma oração simples, que é a seguinte: Senhor Jesus, nesse dia eu reconheço que sou pecador, que sem Ti eu não posso ter vida completa. Sem Ti, Jesus, eu não posso me ligar com Deus e ter a vida eterna. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Preciso que Tu perdoe os meus pecados que me afastam de Ti. E eu sei que a Tua morte na cruz e a Tua ressurreição foram o pagamento por esses pecados. Então hoje eu Te peço perdão por ter vivido longe de Ti, e Te peço que Tu tome a minha vida e faça de mim a Tua vontade. Nessa noite eu decido Te colocar no topo, acima de todas as coisas na minha vida, e quero seguir o Teu sonho, a Tua carreira para mim. Te recebo nessa noite como meu único Senhor e como meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração hoje, não deixe de falar comigo no final. Nós queremos te ajudar a você caminhar com a gente, a você se integrar com a gente, você poder viver esse sonho de Jesus. Mas eu queria também, irmãos, que cada um de nós aqui hoje, que já tem essa decisão tomada, fizesse uma coisa que a Bíblia chama de voto. O que é um voto com Deus? É um compromisso com Deus, é uma promessa para Deus que eu faço de que eu vou mudar algo na minha vida. E eu queria que você fizesse um voto, um compromisso com Jesus hoje, em alguma dessas áreas que nós falamos. Talvez você queira fazer um voto, Jesus falou contigo mais, que você precisa orar mais, que você precisa ter uma vida de oração com tempo, local marcado, para orar mais. Talvez seja esse o teu voto hoje. Talvez você faça um voto dizendo: Jesus, eu quero jejuar mais, eu quero praticar o jejum de uma forma que eu não tenho praticado, eu quero crescer no jejum. Talvez você faça um voto de: eu quero ler mais a Bíblia, eu quero conhecer mais a Bíblia, quero me unir com os irmãos aqui para estudar mais, sozinho eu não consigo, mas eu quero ajuda, vou atrás, vou fazer um voto, Jesus, que eu vou conhecer mais Tua Palavra. Ou talvez o teu voto hoje seja naquele sentido de: eu quero ajudar pessoas a viverem contigo como eu tenho vivido, Jesus. Eu quero ajudar pessoas a estarem na vida eterna comigo, Jesus. Eu quero me dedicar mais, eu quero mais foco nisso, e eu quero fazer um voto contigo, que cada dia eu vou estar orando sobre isso, eu vou estar mais focado nisso. Vamos fazer isso, irmãos? Votos ao Senhor. E eu queria que, se você se sente, como nós ouvimos hoje pela manhã lá o pastor Anderson falar,
que cada movimento de Jesus é importante que a gente tenha um altar, que a gente levante uma marca, que nos lembre daquilo que foi feito. Talvez isso seja uma marca que vai te lembrar desse voto. Você vir aqui na frente para nós estarmos colocando isso diante de Jesus. Olha, naquele dia eu fiz um voto com o Senhor dizendo, eu vou orar mais. Naquele dia eu fiz um voto com o Senhor dizendo, eu vou jejuar mais. E eu vou procurar cumprir isso. Amém? Então eu queria, se você sente no coração, quero ir à frente para que isso, eu me lembre disso, dessa decisão que eu tomei. Você vem aqui e nós vamos orar juntos. Mesmo que você não veio aqui à frente, quero convidar que você, se puder, fique de joelhos. Se você fez um voto, você que veio à frente, ou você que não veio à frente, você fez um voto com Jesus, queria te convidar a você ficar de joelho agora, e nós orarmos e sonharmos juntos aqui como igreja, que, olha, me emociona pensar que se cada um que tem feito um voto aqui hoje, se dedicar a esse voto, nós vamos viver um tempo muito especial como igreja aqui nesse lugar. Ô Senhor, obrigado, Pai, nos ajudar, nos encorajar nessa noite com a Tua palavra, Senhor. Ô Pai, obrigado pelo Teu convite de estarmos vivendo, Senhor, um ano especial, Senhor, um ano de frutificar, Pai, de experimentarmos o mais profundo que Tu tem para nós, Pai. Ô Deus, entregamos aqui diante de Ti o nosso compromisso. Estamos aqui, Senhor, fazendo um voto de que estaremos, Senhor, andando mais perto de Ti, Senhor. Mais perto da ligação, do relacionamento contigo. E mais perto, Senhor, da missão que Tu nos deu, da carreira que Tu tem nos proposto, de ajudarmos pessoas, de sermos pequenos sóis, de sermos, Senhor, aqueles que refletem Tua luz na vida de outras pessoas. Jesus, nos lembra, Senhor, nós nos distraímos com facilidade, Senhor, nós nos envolvemos com outras coisas, por vários dias nós colocamos outras coisas no topo, Senhor, das nossas prioridades. Pedimos Tua ajuda e que nós possamos nos ajudar uns aos outros. Nos dá, Senhor, as condições de estarmos criando redes de apoio aqui, para estarmos nos encorajando na oração, nos encorajando no jejum, nos encorajando no conhecimento da Tua vontade, da Tua palavra, e nos encorajando a irmos ao encontro das pessoas que precisam da paz que só Tu pode dar, Senhor, que precisam da vida eterna que só Tu pode dar, Senhor. Mas sabemos que haverão perseguições, dificuldades, e que juntos nós podemos enfrentar isso melhor. Então pedimos Tua graça, Senhor, para que possamos de fato viver esse Teu sonho, esse Teu projeto para esse ano, e estarmos, Senhor, vivendo essa grande rede de busca por Ti e de busca pelos perdidos, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, por nos convidar, por nos orientar, e recebe aqui, Senhor, nosso voto, nossa promessa, nosso compromisso de que faremos o que tem nos convidado para fazer. Ô Senhor, Te louvamos pela Tua palavra, pela Tua presença aqui nesse lugar, pela forma como falou a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, meus irmãos, amém. Jesus abençoe.